A Bíblia falada e comentada. E, chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E, pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E, deixando-os, retirou-se. E, passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: Adverti, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Comentários de Mateus 16. Os fariseus e saduceus eram líderes religiosos judeus de 2 diferentes partidas e seus pontos de vista eram diametralmente opostos em muitos aspectos. Os fariseus seguiam com cuidado suas normas e tradições religiosas, acreditando que esse era o caminho a Deus. Também acreditavam na autoridade de todas as Escrituras e na ressurreição. Os saduceus só aceitavam os livros do Moisés como escrituras e não acreditavam na vida depois da morte. No Jesus, entretanto, os dois grupos tinham um inimigo comum e uniram forças para lhe dar morte. Se deseja maior informação veja a informação em Mateus 3 e Marcos 2. Os fariseus e saduceus demandavam sinais no céu. Tentavam explicar os milagres do Jesus como perita manipulação, casualidade ou uso de poderes malignos, mas acreditavam que só Deus poderia fazer sinais nos céus.
Estavam seguros que essa seria uma proeza que Jesus não poderia realizar. Apesar de que Jesus pôde impressioná-los com facilidade, não quis fazê-lo. Sabia que nenhum milagre no céu conseguiria convencer-os de que era o Messias. Já de antemão tinham decidido não acreditar no. Em resposta à demanda de um sinal do céu, alguma ação milagrosa que provasse sua autoridade divina, Jesus respondeu que não lhe será dada, a não ser o sinal do Jonas. Em Lucas 11 versos 29 a 32, disse que assim como Jonas tinha sido sinal de destruição para a gente do Nínive se não se arrependiam, o Filho do Homem era sinal à sua geração. Em Mateus 12 versos 39 e 40, o sinal do Jonas se explica como referência aos dias e noites que Cristo passou na tumba. Em Marcos 8 versos 11 a 13, Jesus se nega a dar sinal alguma, não se dará sinal a esta geração. Muita gente, como estes líderes judeus, quer ver um milagre para acreditar. Mas Jesus sabia que os milagres não os convenceriam. Jesus tinha sanado, ressuscitado pessoas e alimentado a milhares, e ainda demandavam que provasse sua identidade. Duvida você do Jesus porque não viu um milagre? Espera que Jesus lhe dê provas de sua identidade para acreditar no? Jesus diz: bem-aventurados os que não viram e acreditaram. João 20 verso 29. Temos registrados todos os milagres no Antigo e Novo Testamento, 2000 anos de história da Igreja e o testemunho de milhares. Com toda esta evidência, os que não acreditam são orgulhosos ou teimosos. Se você der um simples passo de fé e crie, começará a notar os milagres que têm lugar em sua própria vida. A levedura se usa para fazer crescer a massa de pão. Com apenas uma pequena quantidade da mesma se leveda a totalidade da massa. Jesus usou a levedura como exemplo de como uma pequena quantidade de maldade pode afetar a uma multidão. Os ensinos errôneos dos fariseus e saduceus desviavam a muitas pessoas. Tome cuidado dizendo: como pode esta falta insignificante afetar a alguém? Cesárea do Filipo se achava a vários quilômetros ao norte do Mar da Galileia, no território governado pelo tetrarca Felipe. A influência das culturas grega e romana se notava por toda parte, e os templos e ídolos romanos abundavam em qualquer parte. Quando Felipe chegou ao poder, reconstruiu e remembrou a cidade em honra do imperador, César, e ele mesmo. A primeira cidade se chamou Cesárea, como a capital do território de seu irmão Herodes. Jesus deixou Magdala, cruzou o lago, e atracou a Betsaída. Ali sanou a um homem que tinha nascido cego. Continuando, e seus discípulos foram a Cesárea do Filipo, onde Pedro confessou que Jesus era o Messias e o Filho de Deus. Os discípulos responderam à pergunta do Jesus do ponto de vista comum da gente, que Jesus era um dos grandes profetas que tinha ressuscitado. Esta crença pode ter tido sua raiz em Deuteronômio 18 verso 18, onde diz que Deus ia levantar um profeta de entre a gente. O perfil do João o Batista se acha no João 1, o do Elias está em 2 Reis 18 e o do Jeremias no Jeremias 1. Pedro, entretanto, confessou que Jesus era divino e o prometido e tão esperado Messias. Se Jesus lhe tivesse feito a mesma pergunta, o que houvesse você respondido? É o seu Senhor e Messias? A rocha sobre a qual Jesus construiria sua igreja pudesse ser uma alusão a 1. Jesus mesmo, sua obra de salvação ao morrer por nós na cruz. 2. Ao Pedro, o primeiro grande líder da igreja em Jerusalém. 3. A confissão de fé que Pedro fez e que todos os verdadeiros crentes posteriores deveriam fazer. O mais provável é que a rocha se refira ao Pedro como líder da igreja, por sua função e não necessariamente por seu caráter. Assim como Pedro tinha revelado a verdadeira identidade de Cristo, Jesus revelava a identidade e o rol do Pedro. Pedro mais tarde recorda a quão cristãos são a igreja construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas com o Jesus Cristo como a pedra angular, 1 Pedro 2 verso 4 a 6. Todos os cristãos se unem na igreja pela fé em Cristo Jesus como Salvador, tal como Pedro o expressa aqui, veja-se também Efésios 2 verso 20 e 21. Jesus elogiou ao Pedro por sua confissão de fé. É fé, como a do Pedro, a que deve ser o fundamento do reino de Deus. Este versículo foi motivo de discussão por séculos.
Alguns dizem que as chaves significam a autoridade que se requer para levar a cabo a disciplina, a legislação e a administração na igreja, enquanto outros asseveram que as chaves dão a autoridade para anunciar o perdão dos pecados. João 20 verso 23. Outros ainda manifestam que as chaves podem entender-se como a oportunidade de trazer gente ao reino dos céus por meio da apresentação da mensagem de salvação que se encontra na Palavra de Deus, Atos 15 versos 7 a 9. Os líderes religiosos pensavam que tinham as chaves do reino e tentaram excluir alguns. Não podemos abrir ou fechar o reino dos céus para outros, mas Deus nos usa para lhes ajudar a encontrar a porta de entrada. Para todos os que acreditam em Cristo e obedecem às suas palavras, as portas do reino estão totalmente abertas. Jesus pediu aos discípulos que não dessem a conhecer a confissão do Pedro, porque estes não tinham entendido por completo o tipo do Messias que era. Jesus não era um paladino militar, a não ser um servo suficiente. Primeiro deviam ter um pleno conhecimento do Jesus e de sua missão como discípulos antes de dá-lo a conhecer outros em uma maneira que não originasse uma rebelião. Lhes ia estar custando muitíssimo trabalho entender a razão de sua vinda até que sua missão terrestre terminasse. Após, marca um ponto decisivos. Assinala o anúncio do Jesus sobre o reino dos céus. Aqui se refere à sua nova ênfase sobre sua morte e ressurreição. Entretanto, os discípulos não captaram o verdadeiro propósito do Jesus por causa das ideias preconcebidas que tinham do Messias. Esta é a primeira de 3 vezes em que Jesus predisse sua morte. Esta passagem corresponde às profecias do Daniel. O Messias seria tirado, Daniel 9 verso 26, viria um período de crise, Daniel 9 verso 27, e logo o rei viria em glória, Daniel 7 verso 13 e 14. Os discípulos enfrentariam o mesmo sofrimento de seu rei e, como o, seriam premiados ao final. Pedro, amigo do Jesus e seguidor devoto, que acabava de proclamar em forma eloquente sua identidade verdadeira, procurou protegê-lo do sofrimento que profetizou. Mas se Jesus não tivesse sofrido e morto, Pedro, e nós, tivesse morrido em seus pecados. Os que nos amam e procuram nos proteger podem nos apresentar tentações grandes. Tome cuidado com o conselho do amigo que lhe diz: asseguro-te que Deus não quer que faça frente a isto. Com frequência nossas tentações mais difíceis vêm de parte daqueles que só procuram nos proteger de dificuldades. A mesma mensagem que Jesus ouviu nas tentações do deserto, que não teria que morrer, as escutas agora do Pedro. Este acabava de reconhecer ao Jesus como o Messias. Agora, entretanto, despreza a perspectiva de Deus e avalia a situação do aspecto humano. Satanás sempre tenta que ponhamos a Deus a um lado. Jesus repreendeu ao Pedro por esta atitude. Quando Jesus usou esta figura de seus seguidores, tome sua cruz, e me siga, os discípulos sabiam o que significava. A crucificação era um método romano comum de execução e os criminosos condenados tinham que levar sua cruz pelas ruas rumo ao sítio onde cumpriam sua sentença. Seguir ao Jesus, portanto, implica uma entrega verdadeira, com risco de morte e sem possibilidade de retrocesso. A possibilidade de perder a vida era muito real tanto para os discípulos como para o Jesus. O discipulado verdadeiro implica compromisso real e arriscar toda a nossa existência a seu serviço. Se a gente tratar de liberar sua vida física da morte, a dor ou o desconforto, pode terminar arriscando a vida eterna. Se nos protegermos da dor, começamos a morrer no espiritual e emotivo. Nossa vida se reinvoca em si mesmo e perdemos nosso propósito. Em troca, quando damos nossa vida em serviço a Cristo, descobrimos o verdadeiro propósito da vida. Quando não conhecemos Cristo, tomamos decisões com a ideia de que esta vida é tudo o que temos. Em realidade, esta vida é só a introdução à eternidade. A forma como vivemos este breve lapso, não obstante, determina nosso estado eterno. O que acumulemos na terra não vale na obtenção da vida eterna. Até as honras sociais ou cívicas mais elevadas não podem fazer ganhar a vida eterna. Avalie tudo o que acontece de uma perspectiva eterna. Jesus tem poder para julgar toda a terra. Romanos 14 versos 9 a 11, Filipenses 2 versos 9 a 11.
Não obstante de que seu julgamento já está manifestando-se em nossa vida, haverá um julgamento final quando Cristo volte, Filipenses 25 versos 31 a 46, e a vida de cada um será examinada e avaliada. Isto não se confinará aos incrédulos, os cristãos também serão julgados. Seu destino eterno é seguro, mas Jesus analisará a forma como se empregaram os dons, oportunidades e responsabilidades, a fim de determinar recompensa celestial. No julgamento, Deus salvará aos retos e condenará aos que não o são. Não devêssemos pôr em tecido de julgamento a salvação de outros, isso corresponde a Deus. Tomando em conta que todos os discípulos morreram antes da volta de Cristo, muitos acreditam que as palavras do Jesus aqui se cumpriram na transfiguração quando Pedro, Santiago e João viram sua glória. Outros manifestam que se refere ao Pentecostes e ao começo da igreja. Em um e outro caso, certos discípulos foram testemunhas do poder e a glória do reino de Cristo. A Bíblia falada e comentada.